dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare imperavi, ameno, timere, mantirò. Nós começamos o Todo Seu ao belíssimo som da banda Era. Que produção, hein? Eu tenho os discos. E esse grupo, que já teve trilha sonora na novela global Um Anjo Caiu do Céu, vendeu mais de 4 milhões de cópias na França, 12 milhões ao redor do mundo. E o universo visual, você vê, do Era é pura inspiração. Utiliza aquelas vestes da Idade Média, sinais e sentimentos próximos religiosos, explorando um universo de emoções, eu diria, espirituais e místicas. E com o passar dos tempos, inspirações como essas se alinhavaram com a moda, fazendo dela uma religião para muitos. Não é à toa que alguns documentários do mundo fashion já comparam modelos a anjos. O renomado estilista alemão Karl Lagerfeld, da Chanel, ele afirma que o Papa Pio XII, mesmo não sendo lembrado por sua popularidade, foi bastante elegante. E durante séculos, a religião teve participação ativa, dominante, formadora de símbolos e arquétipos nas nossas vidas. E hoje, essas representações ainda influenciam o comportamento humano. Parece incrível, mas o universo da moda muito tem a ver com a religião e com seu estilo de se vestir. Então vamos entender onde são encontradas essas relações? Para tanto, eu convido um dos nomes mais respeitados no universo da moda no Brasil, que é também católico fervoroso, e dessa união de interesse surgiu uma curiosa abordagem sobre a influência da religião no modo de vestir. João Braga, obrigado por ter vindo. Boa noite. Como é que você vai, João? Olá, tá bom? Rony. Bem, obrigado. Por ter vindo, querido. Muito obrigado pelo convite. Você está em casa? Muito obrigado. Sente na sua poltrona. Muito bem. Obrigado por ter vindo, viu, João? João, além de ser essa referência da moda como estilista, você também é professor. Exato. Mas você é católico fervoroso e utilizou esse viés, que nós mostramos agora do IRA, inclusive, achei tão bacana isso, para explorar o universo da moda. Como é que você fez esse alinhavo da moda com a religião? Muito bem, Rony. É uma possibilidade de leitura, sem dúvida alguma, né? E se nós partirmos do princípio, né, de uma questão teológica, né, digamos assim, tá? Uma antropologia teológica, não uma antropologia científica, né? O fato de se vestir está associado à questão religiosa, tá? Uma vez que nós cobrimos o nosso corpo por 3 razões, tá? Ou por pudor, ou por adorno, ou por proteção, tá? O ponto de vista científico descarta a possibilidade do pudor, tá? E alega o adorno e a proteção, tá? Em compensação, a antropologia teológica, né, nos garante que nós nos vestimos por questões de pudicícia, né? Como nos diz exatamente no livro do Gênesis, lá no capítulo 3, né? E abriram os olhos e viram que estavam nus, e sentiram vergonha, e teceram para si aventais com folhas de figueira. Ou seja, né, a primeira roupa feita com uma folha vegetal, no caso a folha de figueira, não a parreira, como a história da arte nos mostrou ao longo dos tempos, né, está associada à questão do pudor. Cometeu o pecado original, desobedeceram ao pai e, consequentemente, perceberam a nudez. E, por isso, quiseram esconder aí as partes pudentas, né? E veja que é um fato muito curioso. Sobre essa ótica teológica, né, a roupa nasce pelo caráter da indignidade, pelo caráter da desobediência ao Pai. E, consequentemente, né, Deus, na sua infinita bondade, perdoa, né, com a sua benevolência, né, perdoa e, mais do que isso, dá um material melhor para Adão e sua esposa cobrir o corpo, como também nos é dito no livro do Gênesis, né? E Deus deu a Adão e sua esposa peles de animais para cobrir o corpo, uma vez que é mais durável, né, uma vez que tem um toque diferente do que a própria folha vegetal. Você imagina você ir ao livro do Gênesis para levar... poderia ser, para a coisa de um lado científico, até uma analogia. Mas para nós que somos
não diria religiosos, mas que temos essa visão, por exemplo, eu leio a Bíblia todo dia, jamais me apercebi disso. Eu não podia fazer esse link, essa costura da religião com a moda. E você, de forma tão simples, me convenceu, né? É interessante porque não é moda propriamente dita, né? Seria indumentária. Indumentária, aquilo que se coloca sobre o corpo. Moda é uma coisa bem posterior, né? Agora, há de fato registros históricos que ligam, né, as vestes com a religiosidade, você acabou de falar. Sim. Mas existe um estudo sobre, por exemplo, a roupa, as vestes do nosso mestre Jesus de Nazaré? Sem dúvida, né? Há diversas simbologias, né? E mais do que isso, também tem a simbologia das cores, né? Curioso que a própria história da arte, uma vez que a arte paleocristã, que surgiu nas catacumbas em Roma Antiga, né? Os primeiros cristãos tiveram a vontade de registrar as passagens bíblicas, sejam elas do Antigo quanto do Novo Testamento, né? E, consequentemente, né, como vestir Cristo, né? Sabe-se, né, sabia-se que Cristo é o Filho de Deus, o Filho do Salvador, o Salvador, né? Enfim, associando a esta excelência, a essa, digamos, esse ponto máximo da questão divina, né? Quem é o importante na sociedade local, né? É o imperador, são os senadores. Então, o que acontece, tá? Esses primeiros cristãos vão começar a vestir Cristo como se fosse um romano. E Cristo não era romano, Cristo era judeu. Lógico. Então, originariamente, Cristo não se vestia com aquelas roupas como nós as conhecemos pelo viés da história da arte. Cristo é vestido com a toga, que é típica roupa do romano, e não com uma túnica normalmente listrada, que era exatamente usada pelo povo hebreu. Nós temos para ilustrar essa tua conversa. Bom, aí... Bem, tem a questão relacionada à simbologia das cores, né? Sim. Não é uma regra na história da arte, mas normalmente Nossa Senhora é vestida, tá? Vermelho na sua túnica e azul no seu manto, ou seja, que simbologia é essa? Tem a simbologia, tá? Sem dúvida alguma, tá? É a carne, tá? Simbolizada pela cor vermelho, e o espírito, tá? A espiritualidade de um modo geral, simbolizada pela cor azul, a cor do firmamento, né? Ou seja, tá? Nossa Senhora internamente humana, mas que se espiritualizou por ser a mãe do Salvador. E, diferentemente, tá, existe, tá, também uma analogia com a roupa de Cristo. Normalmente, Cristo se veste azul internamente e o manto vermelho. Ou seja, tá, o Espírito que se materializou, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa Nossa Senhora da Conceição é a mesma coisa. Tá, sim, sim. Enfim, o manto azul, né, normalmente da Nossa Senhora. Uma imagem linda, sem dúvida, né? Tem mais, né? Aí já essa é uma fase bizantina que eu acho muito legal. Sem dúvida. E de novo você vê o vermelho com o azul. O azul. E aqui, uma das raras imagens da história da arte, né, é associada a Michelangelo, tá? E também a outros artistas que assim contribuíram na elaboração dessa pintura. Cristo aparece com uma tanga, né, sendo batizado pelo seu primo no Rio Jordão, João Batista, usando um típico tecido característico do povo hebreu. Conhecia-se um hebreu na antiguidade pelo tecido listrado, normalmente em tons terrosos, em tons de sépia, em tons de cinza, tendenciosos à monocromia. A maioria em tons de cinza, não é verdade? Está ali, e aquele é um Michelangelo Buonarroti. De Michelangelo, sim. Aqui um ícone de tradição bizantina. Isso, bizantina também. Olha que impecável. E aí essa coisa violeta aqui, eu vejo muitas coisas, coisas de Jesus com uma toga violeta também. Há alguma representatividade? Há uma relação do violeta, sem dúvida, né? Primeiro associado à própria questão do púrpura, que era exatamente a cor que só podia ser usada pelo imperador romano, né? Só eles podiam usar púrpura, tá? Enfim, então, dentro desta associação, existe uma possível relação de simbologia cromática, associado ao poder
na terra e ao poder espiritual, no caso o imperador e Cristo, Filho de Deus, né, o Salvador, né? Enfim, então tem isso. Agora, a cor roxa é muito simbólica também, o violeta, né, dentro da tradição cristã, que nós, né, você com certeza, né, sendo um leitor da Bíblia, como você acabou de dizer, né, com certeza já percebeu que o luto cristão, ele não é usado com o preto, e sim com o roxo. Como é que surgiu essa associação do preto, então, já que o luto é roxo? Não, o luto religioso, né? O luto civil sendo preto, tá, associado à corte espanhola. No período do Renascimento, né, a Espanha estava muito bem, Fernão Isabel de Castela já tinha expulsado os mouros, a Espanha já tinha voltado a ser católica, né? E dentro desse processo histórico houve um rei, nesse período do Renascimento na Espanha, chamado Filipe, né? E Filipe, que já tinha uma predileção pela cor preta, né? Quando da sua viuvez, ele de fato não tirou mais o preto, tá? E consequentemente o preto, tá, no Ocidente, dentro de uma linguagem civil, ficou associado. Porque todas as representações iconográficas de Filipe são de preto, está sempre de preto. Né? Agora, vamos virar, porque... É uma austeridade, exato, é um rigor, né? Bom, vamos virar essa cor de uma coisa para outra, porque é impossível falar da religiosidade e sem se lembrar das noivas, né, e das suas vestimentas tradicionais, que são brancas. Né? E há alguma relação da história do cabelo preso, o véu, o vestido branco? E sim, sem dúvida alguma, tá? Curiosamente, né, os vestidos de noiva não eram brancos, né? Casava-se com a cor que fosse, isso dentro da história da moda, dentro da história da indumentária, né? Quem involuntariamente começou com isso na moda foi Josefine, esposa de Napoleão Bonaparte, né? Que convidaram o Papa, no caso Urbano VII, para ir até Paris para coroá-lo, né? Uma vez que, né, na tradição de um país com referências monárquicas, quem coroa um governante é um religioso, simbolizando que todo poder vem de Deus, né? Consequentemente, né, Napoleão não queria ser coroado por um cardeal. Ele convidou sua santidade Papa, né? Quando chegou lá, Napoleão e Josefine foram se confessar para a cerimônia de coroação, que tinham mandado fazer roupas brancas para mostrar iluminação, enfim, limpeza, clareza nos seus atos, bordados com fios de ouro para mostrar o poder material, né? Consequentemente, o que acontece, tá? Napoleão e Josefine vão se confessar e confessam que não eram casados. O Papa disse que não faria a coroação se eles não se casassem, tá? Porque a igreja não aconselha que se durma junto antes do casamento. Enfim, então eles se casaram tempo antes da própria coroação, e quando chegou na hora propriamente dita da coroação, Napoleão, numa postura de arrogância, ele tira a coroa da mão do Papa e se auto-coroa, e coroa Josefine. Então, involuntariamente, aquele vestido, que foi um vestido de coroação, passou a ser um vestido de noiva. Enfim, quando Rainha Vitória se casa em 1840, intencionalmente de branco, tá? Nesse sentido. E depois uma outra coisa muito interessante, 3 aparições de Nossa Senhora no século XIX na França, tá? E os relatos sempre eram a Virgem vestida de branco. Enfim, então, o branco ficou associado à virgindade, ao imaculado, à pureza, à castidade. E nós vimos, de lá para cá. Acabamos de ver que essa relação da religião e da moda chegou às passarelas. Sem dúvida. Não é porque os estilistas mais poderosos estão bebendo dessa fonte. Você viu agora esse desfile? Lindo, né? E todos, né, de branco, né? E curioso o véu, né? O véu é uma questão de pudor. A mulher não deve, né, mostrar o seu cabelo. Algumas religiões, elas ainda escondem o seu cabelo. O cabelo é para ser mostrado na intimidade do quarto, não é nem da intimidade da casa. E, portanto, o véu vem com este caráter do pudor, né, e que você, né, não pode exibir uma vez que o cabelo passa a ideia da intimidade, passa a ideia daquilo que está no seu interior e vai para o lado de fora, né? Tem mais uma ilustração, né, Tatá? Olha, é outro desfile aí. Olha o pretinho. O preto, nada básico, hein? Nada básico. Não pode ser considerado luto mesmo. Eu gosto de ter sido escuro, assim. Acho que bonita essa roupa. Sem dúvida. Aí está. Aí já tem uma outra linguagem, né? Sem dúvida dentro nenhuma. do aspecto da moda. Sem dúvida. Você para ilustrar, você como professor de moda, pessoa de arte, olha aí. Que coisa mais bonitinha. Lindo, né? Sem dúvida. Essa é a tua vida também, né, João? Isso aí é a estética do gótico, né? Uma tribo que esteve presente e que,
muito usou de códigos, né, religiosos, especialmente a cruz, né, por questões sociais diversas, né, e, consequentemente, o preto, né, como forma de denúncia com medo de fim dos tempos, com medo de guerra nuclear ou qualquer coisa que o valha, né? E o gótico acabou sendo uma referência também do universo da moda. Você vê? Até eu vesti gótico. Nós, né? João, muito obrigado por ter vindo. Eu quero agradecer muito a presença do estilista e professor de História da Moda e da Arte, João Braga, a quem eu convido para estar conosco mais outras vezes. Obrigado, João. E volto aqui. Mais outras vezes. Obrigado, João, mais uma vez.